O assunto do vídeo de hoje vai ser o seguinte: o que é forma? Forma na música como um dos componentes básicos da música. Nos vídeos anteriores eu já gravei sobre alguns desses componentes, sobre melodia, harmonia, ritmo, timbre, e hoje é forma. São 6 componentes básicos da música, eu vou repetir: melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e textura. São 6. Estou utilizando este livro aqui como livro texto base para eu aprender um pouco sobre teoria musical. Estou começando com ele. São 6 volumes, todos nesse estilo, pequenininho, tá vendo? Inclusive o link está aqui na descrição, caso você tenha interesse este especificamente. E os volumes são Aprendendo a Compor, uma breve história da música, como ler uma partitura, elementos básicos da música, forma e estrutura da música, instrumentos da orquestra. Então, eu estou com uma breve história da música. E aí eu estou no capítulo 1, né? O capítulo 1 ele trata sobre o que é estilo em música. E hoje, então, o que é estilo em música, e ele coloca que estilo em música é basicamente a composição de melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e textura, além de cultura e entre outras coisas também, mas principalmente esses 6 componentes. Bom, então hoje o vídeo é sobre forma. E o texto é pequeno, provavelmente deve ser um assunto bem complexo, mas ainda assim provavelmente será abordado num livro que trata especificamente sobre isso, forma e estrutura na música. Então acho que é por isso que ele deixou um texto pequeno. Diante disso, eu tive que dar uma pesquisada no Google e eu vou compartilhar isso também hoje no vídeo. Segundo esse autor, forma é o seguinte: usamos a palavra forma para descrever o projeto ou configuração básica de que um compositor pode valer-se para moldar ou desenvolver uma obra musical. Então vou repetir: forma. Usamos a palavra forma para descrever o projeto ou a configuração básica de que um compositor pode valer-se para moldar ou desenvolver uma obra musical. São vários e inúmeros os tipos de formas ou configurações, obtidos através de diferentes métodos, nos diferentes períodos da história da música. Então realmente a forma parece ser uma coisa muito complexa e que não é de tão fácil entendimento assim, porque está aí em todos os períodos da música, em todas as épocas, né? E também muitos métodos. Bom, eu dei uma olhada na internet, fora o livro, o texto do livro é esse, tá? Então eu dei uma olhada na internet para eu tentar entender um pouco mais. Eu sei que eu precisarei aprofundar isso quando chegar o momento certo deste livro aqui, em que trata sobre forma. Mas de qualquer maneira, como introdução, forma musical é o seguinte: nos estudos acadêmicos de música, harmonia avançada ou forma e análise, entre outros, refere-se à estrutura, forma musical, a estrutura de uma peça musical específica. Por exemplo, uma peça pode ser escrita na forma binária, na forma sonata allegro, forma ternária e forma estrófica. É a estrutura e o desenho da música. Identificamos os objetos que vemos pela sua forma. Na música se dá o mesmo. Música é essencialmente constituída por forma, estilo ou gênero. E lembrando o que é estilo na música, né? O conjunto de melodia, harmonia, ritmo, os componentes timbre, forma e textura. Música e sua forma tradicional. Através dos anos, a música tem mantido formas fixas nas composições eruditas e até nas populares, mas no século XX isso mudou. O que segue é uma breve amostra dessas formas mais tradicionais que se encontram nas composições de compositores que se destacaram internacionalmente. Então o primeiro deles é o rondó. Eu apenas farei a menção, não farei a leitura. O segundo deles, essa forma é informalmente referida como abacada. Algumas vezes o rondó é simétrico e aparecerá na forma abacabá. Tá, mas eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, tá? Porque isso nem é o propósito do vídeo. Forma canção, também é uma outra estrutura, que é a AAB, podendo ser abreviado por AAB ou AAB. Daí tem a citação de alguns autores. Vamos ver aqui quais outras. Forma sonata allegro. Esta forma mais complexa aparece muito nas sinfonias e concertos, tanto para instrumentos como para orquestras e em sonatas também. Cara, é muito assunto sobre isso, hein? Desconfiei mesmo que fosse uma coisa muito complexa no sentido de ter muito conteúdo e o texto, o meu livro aqui traz pouco, né? Mas é porque tem um volume específico sobre forma. Então agora eu entendi.
Tá, então forma sonata allegro, beleza. Deixa eu ver se tem mais outras aqui. Forma binária, nessa forma a música se apresenta em AABB. Forma ternária e forma estrófica. Nessa forma temos os hinos, os corais litúrgicos, nos quais o tema A é o verso apresentado e a cada nova estrofe o tema melódico se repete. Entendi. Temos a forma moderna, temos o concerto também. E são essas, pelo menos as básicas, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Trazer uma brevíssima introdução do que seja a forma, que basicamente é a forma propriamente da música. Agora que eu li aqui e vi os exemplos ali, toda música, quando você está observando ela, visualmente ela tem uma forma. E a forma tem a ver com a rima, tem a ver com as palavras utilizadas na composição. Então é isso, esse é o quinto componente que eu estou gravando aqui no canal: melodia, harmonia, ritmo, timbre e forma. E aí existem inúmeras formas, né? No próximo vídeo eu quero gravar sobre textura como sexto componente básico da música. E como a textura também tem outros ingredientes, vamos dizer assim, outras subpartes, gravarei alguns vídeos sobre textura. Valeu!